E essa história do Gabriel Paulista, ô Fabiane? Vai ser reforço do Corinthians, PDV. Tá palavrado com o Timão, o contrato deve ser de 2 temporadas, tá? Então, final de 2027, tem 35 anos, estava no Besiktas da Turquia, rescindiu o contrato dele no começo dessa semana por questões pessoais, queria ficar mais perto da família. Ele é corintiano, ele já postou várias fotos, inclusive forçando uma vinda ao Corinthians mais cedo, utilizando o uniforme do clube, com o hino do clube de fundo, enfim, ele é torcedor do Corinthians e facilitou. Foi oferecido, o clube se interessou e ainda mais com essa iminente saída do Félix Torres para o Internacional, a possibilidade do Gabriel Paulista cresceu. Portanto, caindo o transfer ban, ele deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Corinthians para a temporada de 2026. Tem passagem por alguns clubes grandes aí, jogou no Arsenal, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Besiktas, mas já é um pouco mais experiente, 35 Chegou anos. Chegou a ser convocado para a seleção? Chegou, pelo Tite, foi convocado 2 vezes. Integrou as listas, enfim, mas nunca esteve próximo de jogar uma Copa do Mundo de fato. Acho um reforço interessante, um zagueiro experiente, um perfil que o Corinthians já tem no elenco, mas ainda assim é difícil falar em zagueiros confiáveis no Corinthians, né? Hoje só o Gustavo Henrique transpira alguma confiança no torcedor, o André Ramalho já esteve nesse nível em algum momento. Quem sabe não seja um bom nome para compor elenco, mais confiável que o Félix, eu imagino que seja. Né? Eu acho que é um nome para ser titular do Corinthians. É isso que eu ia perguntar. Não acho que é só para compor elenco, não. O Gabriel Paulista, eu tava vendo aqui, jogando normalmente no Besiktas na última temporada, todos os jogos, titular, e acho que é um jogador que, apesar de não estar no mercado central da Europa, vem ainda de um campeonato forte, que é o campeonato turco, num time grande. Acho que vai se adaptar rapidamente. Acho que é uma boa contratação, não para resolver a zaga, resolver o sistema do Corinthians, mas é um jogador de bom nível aí para ajudar o Corinthians. Acho que pode fazer uma boa dupla com o Gustavo Henrique. Imagino que devam ser os titulares. Numa primeira movimentação, acho que é um bom sinal. A gente estava esperando ainda para saber qual ia ser o perfil de busca do Corinthians no mercado. Que tipo de jogador? Vai gastar pouco? Vai pegar jogador livre do mercado? E eu vou dar crédito aqui pro meu amigo Samir Carvalho, tá? Porque ele traz uma informação agora que é interessante, que o Corinthians busca a contratação do volante Mandaka, do Juventude, que fez bom campeonato brasileiro, é cria da base do Corinthians. Não, ele não é do Corinthians. Ele saiu sem contrato do Corinthians. O Corinthians liberou ele de graça. Exato. Tem uma história por trás disso que eu acho que eu já contei pra vocês no bastidor, né? Que o Mandaka é o seguinte, o Mandaka ele ia ser chamado pra um jogo com o Silvinho de treinador. Aí ele chegou pro Silvinho e falou: Silvinho, você pode me deixar de fora desse jogo? Porque é aniversário da minha esposa, namorada, e eu já preparei um negócio. Silvinho ficou louco, falou, empresta ele aí. Foi pro Londrina, do Londrina foi pro Juventude, acabou o contrato, não ia jogar, ficou no Juventude. Então, mas o Corinthians tem 40% dos direitos econômicos. E isso pode ser um fator favorável para negociar. E o Corinthians, segundo o Samir Carvalho, vou tentar confirmar a informação aqui, tenta a contratação do Mandaka, volante, desde a saída do Maicon pro Atlético Mineiro, virou a prioridade máxima do Timão no mercado. Olha só. Pô, acho que é um bom nome. Ele realmente jogou muito bem pelo Juventude nos últimos anos aí, o Mandaka. Conhece bem o Corinthians, acho que é uma boa oportunidade. Não é também, assim, nada pra suprir a saída do Maicon. Acho que a gente tem que deixar isso meio claro. Não é um jogador que tá pronto como o Maicon, imagino. Mas tem muita gente que esse perfil de liderança. Não gosta do Maicon, né? Eu mesmo, em algum momento, eu achei que o Maicon já tava para encerrar o ciclo no Corinthians. É que essa reta final de ano dele foi muito boa. Ele vestiu a faixa de capitão muito bem, conseguiu dar tranquilidade em momentos decisivos pro Corinthians, jogou bem em muitas partidas, deu lançamento que resultou em gol importante, aí não vou lembrar em qual lance específico, mas ele assumiu a posição e resolveu ali um meio de campo que estava estagnado há muito tempo. Então o Maicon sai por cima do Corinthians, isso que deve chatear o torcedor. Se fosse 6 meses atrás, talvez o Maicon saísse sem muito barulho. Dessa vez, pela forma que foi, com o Corinthians tentando a permanência dele, acho que machucou um pouquinho mais. E vou falar, pelas condições que se desenhavam pela permanência do Maicon no Corinthians, me pareceu que a saída ficou boa pra todo mundo, tá? O Corinthians ia ficar com o Maicon por 3 temporadas, tá? Seria um contrato de 3 anos e com aumento no salário. Fala-se que a proposta do Atlético é de um salário na casa do R$1 milhão para 3 anos de contrato, tá? Então, eu não sei se pro Corinthians faria sentido ficar por mais 3 anos com o Maicon. 2 anos, 1 ano, acho que seria de bom tamanho, porque o Maicon, além de tudo, é uma liderança grande, tá? E quando a gente fala em encerrar ciclos, talvez seja esse o momento de encerrar o ciclo do Maicon, né? Eu acho. Sai por cima. O Fagner esperou demais pra encerrar o ciclo dele e hoje ele se despediu do Corinthians com a sensação de que foi porta dos fundos. É verdade. E teve bons momentos como lateral. Muita gente coloca o Fagner em seleção. Ele é o 7º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. É um patamar bem maior do que o próprio Maicon na história do Corinthians. Sem dúvida. Também acho.
foi multicampeão e agora ele deixa o Corinthians sem custos para jogar no Cruzeiro, deixa uma indireta na nota de despedida dele, falando em pessoas que contribuíram para a saída dele, enfim, não cita nominalmente, mas deixou pela porta dos fundos. Eu acho que o Maicon pode ser, quem sabe, uma saída no momento positivo para todo mundo. O Maicon vai sempre ter o lugar dele ali no imaginário do torcedor do Corinthians, né? Exatamente, então vai jogar no Atlético Mineiro